Olá, pessoal. Eu sou Sabrina Mendes Moura, essa é Cláudia Pucci Abrão. Estamos aqui para mais um episódio de Infinitas Letras, segunda temporada, com fluxos atemporais. E para quem está chegando aqui hoje, esse é um programa que, na verdade, é uma conversa que a gente decidiu gravar, que a gente já tinha várias vezes pelo WhatsApp e outros canais, falando sobre escrita. A gente sempre fala sobre escrita a partir de algum tipo de sistema simbólico que nos interessa. No caso dessa temporada, a gente está falando com base em um oráculo que eu, como gosto de dizer, fiz download, mas enfim, se vocês quiserem, tem outros episódios para assistir. Tem a primeira temporada inteira que foi baseada em outro sistema simbólico para assistir. E temos começado com leituras. Então, Cláudia, por favor. Eu vou ler um outro pedaço do Mistérios da Bússola Azul, meu livro de fantasia. E eu tô muito, não é porque eu tô super apaixonada por ele, mas é porque tem um trecho aqui que tem tudo a ver com a carta de hoje. Então, vamos lá. Eu não vou explicar muito, eu espero que o texto tenha vida própria, além do contexto aqui do livro, mas depois lá na frente eu vou falar um pouquinho mais do contexto dessa inscrição, porque é uma inscrição, é um poema. Há um templo, há um trono. Nesse trono, sentadas em pérola, precioso grão-fonte de puro prazer, somos. Nesse ser, geradas em festa, encobertas por véus da floresta dos sonhos, emergimos. Gente, eu vou ter que tirar o óculos. Frente ao mar, num coro oscilante, pulsando nas palmas da pura alegria, dançamos, cantamos, subimos. E bebemos os fluidos de lua na noite estrelada de ternos delírios. Acendemos fogueira de cura na terra sulcada de tensos abismos. Ofertamos no topo da torre o gosto da vida banhada de rios. E lambemos o gosto orvalhado da pele ilustrada de gozos e risos. É o templo daquelas que riem. Essa é a inscrição de um templo. É isso. Ok. Pausa para absorver. E esse texto foi escolhido dentro da lógica, né? Ou a partir da provocação da carta de hoje, que é essa carta aqui, Corpo de Rainha. Então, como de costume, eu vou falar dos elementos da carta. E aí a gente começa a conversa. Essa carta, Corpo de Rainha, ela mostra uma figura feminina. E essa figura feminina, ela está nua, sentada, de costas. Ela se autocoroou. E ela tem seus braços multiplicados por ter se autocoroado, né? Esses braços representam diferentes possibilidades de ação, esses braços estão falando de ação. Então, em vez de ver apenas uma possibilidade, um caminho, ela vê diferentes possibilidades de ação para dar conta de uma mesma coisa, digamos assim. Além disso, da coroa saem raios, que aí a gente pode entender como uma conexão com o chakra coronário, né, com o chakra do alto da cabeça, e, dependendo de como vocês entendam isso, uma conexão direta com o sagrado, com o divino, com a alimentação que vem do universo, com a inspiração, como vocês preferirem entender. Ela também está aberta a isso, está recebendo essa energia, mas está irradiando a partir desse lugar de espiritualidade, de alta concentração de energia. E as pernas dela também são duplicadas, né? O que significa que, para ela, além de haver várias possibilidades de ação e várias possibilidades de inspiração, várias possibilidades de irradiar o que ela tem de bom no mundo, existe mais de um caminho, né? Aqui são dois, mas enfim, por uma questão de espaço da carta, poderiam ser múltiplos caminhos. É o que essas pernas estão representando. E como toda carta, além do nome Corpo de Rainha, tem uma inscrição que está aqui ao contrário, que diz: fui mais do que sou e hoje sinto. E essa inscrição, fui mais do que sou e hoje sinto, ela traz uma brincadeira de tempos verbais
porque ela não está falando apenas de uma situação em que você imagina como você gostaria de ser. Não é só isso. Ela está falando de uma situação em que você já consegue, ainda que seja por uma fração de segundo, experimentar como seria, experimentar mesmo, fisicamente, porque essa é uma carta muito corpórea, muito da fisicalidade, experimentar por uma fração de segundo como seria o seu corpo ou a sua fisicalidade mais ampla, mais livre, mais potente. E como você experimentou, como você meio que deu esse pulinho no futuro e voltou, você tem certeza de que é possível. Então, não é apenas imaginar. Às vezes a gente imagina, né? Eu, quando uso essa carta em jogos, né? Assim, consultas e mexendo com tarô, essas coisas, é difícil de explicar que não é só uma imaginação. A gente imagina o tempo todo como a gente gostaria de ser no dia seguinte, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. E é uma coisa distanciada. Essa carta está falando de realmente ter a sensação de que eu dei um pulinho no futuro e meu corpo se revestiu dessa energia, que eu ainda não tenho condições de sustentar. Mas eu fui lá, visitei, sei que é possível. Então agora, criança, eu estou realmente muito mais esperançosa, muito mais iluminada, muito mais alegre, muito mais nem sei explicar. Porque eu vi a possibilidade de realmente assumir meu corpo de rainha como uma coisa concreta que ocorre no meu futuro, como uma possibilidade concreta de futuro, né? Essa carta fala sobre isso. E aí ela pode aparecer também como um chamado a olhar para essas coisas do corpo, porque é uma carta muito de corpo. Caso você não esteja se sentindo exatamente assim, tipo, peraí, se aparece numa consulta e fala, peraí, com licença, não querendo questionar o significado da carta, mas eu não estou me sentindo assim, eu não fui ao futuro e voltei, então às vezes ela aparece como, então, olha o seu corpo, será que não tem julgamento demais? Será que não tem muita imposição sobre esse veículo que te permite estar aqui realizando coisas, né? Mas o truque dessa frase é esse: fui mais do que sou. Já fui, porque já fui lá no futuro e chequei. E hoje sinto isso. Isso me dá forças para seguir, né? É um pouco esse truque. E aí, juntando esse contexto, Cláudia, e o que você acha, Cláudia? O que essa carta te suscitou? Ai, nossa, gente, essa carta. Eu tive uma crise com essa carta, porque, né, a gente não se fala só aqui, a gente se fala praticamente todos os dias, então. Sabine, ontem eu estava em posição fetal, assim, eu não posso gravar sobre essa carta, porque eu tô me sentindo tudo menos uma rainha. Tô me sentindo assim um lixo. E aí eu falei assim, bom, mas né, se teremos que gravar essa carta amanhã, vamos chegar aí. E realmente, assim, é uma imagem muito linda para se evocar, né, e para se aspirar como um estado, porque todos temos, né, essa rainha. A questão é o árduo caminho para chegar até ela ou não. Tem uma coisa interessante dessa frase, você sabe o que que eu interpretei dessa frase? Porque hoje você falou de ir para o futuro e voltar, né? Dar uma vislumbradinha do que pode ser, mas eu fiquei com uma sensação de passado mesmo. Mas não um Porque eu passado. tentei simplificar, não é exatamente ir ao futuro É, e voltar. mas não é um passado assim, tipo, em outra vida, não, né? No meu passado. É. É um negócio assim de eternidade, É né? uma Então, assim, desconstrução de tempo. Você é está. o que somos, né? É, É o que somos, porque é o que somos. É o que sim, somos. Então, assim, fui no sentido de que sempre fui. Não é que fui sim. no passado, mas eu sempre fui, sou, serei, e preciso achar este lugar. Gente, eu preciso achar esse lugar. Inclusive, por favor, Inclusive, né? universo, mandem instruções, mandem pistas. Mas é muito lindo, né? Porque tem uma coisa também que eu vejo nela, assim, pegando agora o desenho, é uma radiação, né? Esses braços me lembram muito os raios do sol, não só na coroa ali, no coronário, mas também não é só, para mim não me passa só uma coisa da multiplicidade do fazer, mas a própria irradiação. Porque é muito legal do braço, né? O braço, ele começa aqui, né? Ele é uma irradiação desse centro, né? Uhum. As nossas mãos são um pouco sol, assim, também. Então, isso dela ter muitos braços me dá uma sensação dela estar irradiando muito esse centro.
né? Esse centro de poder. E eu acho curioso ela estar de costas. Você falou do tarô, todas as figuras são de frente. É raro você ver uma figura de costas, né? E isso eu não fiquei pensando sobre isso, mas eu achei interessante. Para mim passa uma coisa muito íntima, sabe? Da pessoa tá ali, ela simplesmente está, ela não quer nem que você, sabe? Ela não é instagrammer, ela não quer ficar, É. ela não precisa, na verdade. Dá a impressão até que você foi lá espiar mesmo, que ela tá lá sendo, sabe? Ela não precisa ter testemunhas da existência dela. Ela tá ali sendo plena e feliz. E de repente você fala, nossa, é possível você simplesmente ser, né? Sem que você precise. Ela não precisa que você reconheça, porque a gente tem um reconhecimento facial, né? Sei quem é Sabine, sei quem é Cláudia. Ela não precisa que você reconheça quem ela é, no sentido que a gente entende de reconhecimento de autoria de ações, etc. Foi ela que fez, assina embaixo, etc. Ela só precisa irradiar e que essa irradiação encontre passo, né? Por isso que ela está de costas no desenho. Por isso que ela está de costas. Ela só precisa irradiar e que isso seja fluido. Ela não precisa assinar, não é que ela não se comprometa, mas ela não precisa que ninguém diga, isso foi a Cláudia que fez, isso foi a Sabine que fez, isso foi... É íntimo dela irradiar e é muito generoso nesse sentido, de E que não também é e para... não é uma figura escondida, né? Ela não está atrás de alguma coisa, ela não está escondida, isso é muito legal, ela não está escondida. Ela está sendo, mas ela também não precisa ser vista no lugar do nossa, é a fulana. Não, ela está ali, aberta, né? Assim, plena, irradiando. Dá a impressão que se você chegar para conversar, ela vai estar ali para conversar com você também. Né? Tem uma Sim, coisa meio sim. quase uma árvore, né? Me lembra um pouco uma árvore também. Assim, essa presença, né, que as árvores têm, assim, de estarem ali disponíveis, irradiando e como um centro de força. Ela me traz essa sensação de ser um centro de força e um centro de amor, assim, pelo corpo, né? E aí você traz, tanto que chama corpo de rainha, não é a rainha, né? É corpo de rainha. Então, você abriu já com isso, tem a ver com a relação com o corpo também. E aí já é um enrosco, né, que a gente vive hoje, assim, a gente não tem uma relação muito saudável com o nosso corpo, em geral. Isso, assim, para que a gente consiga ter uma relação saudável com o corpo, é uma construção, né, o que poderia ser muito natural não é, dado, né, toda a craca que a gente carrega. E, é muita desconstrução, né, é muita desconstrução para a gente chegar e falar assim, ok. E ainda assim é uma desconstrução constante, não é um lugar que você chega e fica ali. Eu não quero generalizar, né? Pode ser que alguém chegue nesse lugar, esteja nesse lugar, eu acho ótimo. Gostaria até de saber quem, para poder falar como é que você conseguiu. Vem aqui que a gente está querendo chamar uns convidados de vez em quando. Né? Ai, me conta, como é que foi para você chegar aí? Porque eu estou tentando. E é interessante, né? Porque essa coisa do feminino e ser uma carta feminina, a gente já falou disso na primeira temporada, quando a gente falou de Vênus, mas eu nunca acho demais repetir, né? O como é cagada a nossa relação com essa história da autoimagem, né? Como a gente acha que empoderamento hoje é uma coisa que é falada porque empoderamento, as pessoas me acham poderosa. Isso não é empoderamento. Para começar, se você precisa que alguém te ache poderosa, você já está dando poder porque o outro acha. Você não tem nada de empoderamento nisso. Você está, na verdade, empoderando quem tem o poder de dizer quem você é, e não tem nada mais empotecedor do que isso, né? Você fica na mão, é o espelho meu, que a gente falou na carta de Vênus. E aí, qual seria a cura disso, né? É essa sensação de radiação que não importa. E é bonito, assim, que eu vejo que o corpo dela é o corpo da irradiação. Né? O desenho do corpo, ele segue o desenho do que ela irradia. E eu nunca, assim, eu fico pensando, né? Por que o desenho do meu corpo é esse? Porque a impressão que eu tenho às vezes é que meu corpo é assim porque eu estou comendo demais, porque eu estou comendo de menos, porque eu estou não sei o quê, porque eu não fiz exercício. Parece que a gente tem que moldar de fora para dentro. Né? A gente tem uma imagem pré-concebida de qual é esse corpo que age e aí fica tentando fazer valer aquela imagem e assim, eu estou sendo muito sincera, eu não acredito nisso, mas ainda é o que acontece, né? Enquanto essa imagem não se cumpre, parece que meu poder
O meu poder de ação está associado a uma determinada imagem de um determinado corpo. E quando o espelho ou uma fotografia me devolve uma imagem que não é aquela, eu falo, nossa, ainda não é, né? Ao invés de pensar, existe algo que emana de mim, existe um fluxo de energia e ele faz esse desenho, né? Ele faz esse desenho ao se expressar. E o desenho que ele faz é esse no meu corpo, né? Então, achar o caminho para aceitação disso, nossa, já é uma vida caminhando, né? Mas é interessante porque traz também uma investigação sobre como, afinal, é essa energia se manifestando, né? E como que isso combina com o que eu escrevo, né? Como é que a mesma energia que se desenha no meu corpo, talvez seja a mesma que eu escrevo, talvez seja a mesma que desenha as minhas frases, as minhas palavras, os meus textos, né? E o que flui naturalmente? É difícil a gente olhar para isso, pelo menos para mim é muito difícil, respeitar isso. É, eu entendo essa carta como muito... todas as cartas são morfológicas, né? Falam muito de forma. Mas essa carta, para mim, ela é quase que... Se a carta que a gente estava falando semana passada, da Estrada da Serpente, nunca sei o que é côncavo e convexo, tá? Então, eu estou vendo côncavo e convexo, mas eu não sei qual é qual. Mas, assim, pensa côncavo e convexo e bota o nome certo aí. A Estrada da Serpente é para dentro e essa é para fora. A convexa seria o para fora, né? Daqui para fora. Então, essa é convexa. E a semana passada era para dentro, né? E aí, quando você chega numa postura convexa, assim, dessas, né? Para mim, eu comecei, na verdade, a chegar a esse tipo de postura através da escrita. Foi através da escrita mesmo. Não estou enrolando. Isso, para mim, independentemente se eu ia publicar qualquer coisa ou não, toda vez que eu queria sentir que eu estava aberta ao mundo, me senti como essa carta aqui, porque eu também acho que corpo de rainha são vários corpos de rainha, né? Cada um de nós tem a sua confecção, né, de corpo, com todas as suas características bioenergéticas, e cada um de nós, ao estar em expansão, vai apresentar certas características que as pessoas olham e são diferentes. Que bom, cada um de nós é diferente, né? Mas assim, na minha experiência desse jeito, que quando eu fico ampla, quando eu sinto que eu fico ampla, que não é sempre, eu achei esse estado escrevendo. Então era um negócio assim, de sentar, escrever, e é engraçado, porque eu já vi, antigamente eu achava isso idiota, hoje em dia eu não acho nada disso idiota. Eu tenho muitos cadernos grandes, porque, né, eu tenho muitos cadernos grandes, cada um deles tem um objetivo, e eles têm que ser grandes. E a forma do caderno tem a ver com o propósito do caderno. Por exemplo, esse caderno aqui, ele é um caderno que eu com certeza só vou fazer anotações para não esquecer no dia seguinte. Lista de compras e coisas assim. Porque existe uma relação direta entre me expandir na página. Foi assim que eu comecei a perceber. Olha, tudo isso que você está sentindo pode se expandir na página, em coisas que você escreve, e pode se expandir em desenhos que complementam as frases. E às vezes eu tinha uma coisa, a letra ia mudando, às vezes a letra era expansiva, e às vezes era garatujada, sabe? E às vezes era uma letra toda, às vezes eu precisava espremer. Às vezes eu entrava num desafio comigo mesmo, que era, eu fiz muito isso na época da escola. Eu precisava fazer caber não sei quantos caracteres, isso em cursiva, numa linha. E isso tinha a ver com como o meu corpo estava se sentindo. Tinha muita coisa que precisava caber dentro de um invólucro muito pequeno e condições externas muito pequenas. Então, se você pegar os cadernos, é assustador, porque assim, você tem que ler com lupa. E eu fazia, eu conseguia ler. O meu olho também estava adaptado a isso. Depois, tem dias que tinha que expandir. Então, eu comecei a sentir a expansão corporal. Para mim, a escrita sempre foi esse mecanismo muito físico. E aí, como eu já falei na temporada passada, depois de muitos, muitos anos sentindo a escrita como um processo muito físico, físico mesmo, disso de
como eu estou sentindo uma dor aqui, ou como eu estou sentindo até onde minha mão vai, etc., como eu estou sentada, se expressa na letra, né? Depois de muitos anos, eu descobri uma autora que, de fato, falava que existe um corpo que escreve, que escrita não é uma coisa que acontece na cabeça, e que você não pode parar a investigação. Bom, poder tu não pode, mas talvez não fosse interessante parar a investigação da escrita, seja para ganhar dinheiro ou publicar ou não, em como é que eu escrevo melhor? É sentado no computador? Não, peraí, cada obra vai te pedir uma coisa, cada dia vai te pedir uma coisa, cada momento vai te pedir, porque você escreve com o seu corpo e cada dia ele está de um jeito. Então, quando você fala assim, será que as minhas curvas, as minhas frases, elas né? Minha respiração se apresenta de um jeito em frases e tal, eu presto muita atenção nessas coisas. E eu vejo, por exemplo, que o meu coração ele tem que estar num certo nível de batida, senão eu não consigo escrever certas coisas. E aí, para ele estar num certo nível de batida, eu tenho que ter um certo nível de respiração. Certas coisas não podem ser escritas com os 2 pés no chão, eu tenho que escrever com a perna cruzada. Certas coisas não podem ser escritas no computador logo de cara, elas têm que ser escritas no caderno. E tem mesmo uma diferença. Uma frase longuíssima, por exemplo, é diferente escrever a frase longuíssima primeiro numa cartolina gigante, onde ela tem espaço para ser uma serpente imensa, né? E depois ver como aquilo vai para o computador. Eu me lembro até que tem um livrinho que ficou famoso aí há um tempo, que eu gosto bastante, do Ian Klein, talvez eu erre o nome dele, mas que se chama Roube como um Artista. E aí no Roube como um Artista, que vendeu em tudo quanto é lugar, ficou famoso e tal, ele falava que ele tinha 2 estações de trabalho. Uma estação, aqui eu vou terminar o meu produto, e uma estação, aqui eu estou criando o meu produto. E nessa estação era uma bagunça, com vários lugares para ele escrever, fazer colagem, e tinha cartolinas. E falava, essa obra precisa ser expansiva, então tem uma cartolina gigante. Essa não precisa ser pequenininha, então tem grãos de arroz, vou tentar escrever essas coisas assim. E aí depois tem um processo que é mais editorial, de como é que isso vai passar para a foto que eu vou tirar daquilo, ou para o Word de alguma maneira, ou para aquilo virar um produto que possa ser multiplicado infinitas vezes, né? Eu não chego nesse ponto, não. Mas eu sinto que sim, que tipo, o computador ali, ou o computador acolá, eu debaixo do sol, eu numa determinada posição, primeiro no caderno e depois no computador. Foi muito legal encontrar essa autora, que já mencionei na temporada passada, que chama Dorothea Brande. E ela fala, o livro dela se chama Como se tornar um escritor, On Becoming a Writer. E aí você lê e você acha que é super autoajuda, super, né? Faça cursos. E ela está falando justamente que primeiro você descobre o corpo do escritor, né? Primeiro você descobre quem é esse escritor e o que seu corpo pode fazer escrevendo. Eu acho que tem uma influência de eu ser uma pessoa gorda e ter uma anca larga e ter um peitão e ser eu sou para baixo, eu sou muito terra. A minha posição confortável é sempre com as pernas cruzadas assim, pá, tipo um budinho assim. Fico super confortável assim, não sinto nenhum problema de circulação. Quando eu estou em pé, e eu acho que eu vejo essa morfologia nos textos. Então, para mim, Corpo de Rainha, apesar dela estar assim e tal, eu tenho múltiplas, eu fico pensando nisso assim, eu tenho múltiplas possibilidades, até quando eu danço, por exemplo, no chão, que eu não tenho em pé. Eu não sou de saltar, de não sei o que e tal. E é engraçado, porque os meus textos têm múltiplas possibilidades de fundação, aquela coisa de explicar, contextualizar, etc. Mas não tem múltiplas possibilidades de não conflito, mas quando você dá aquele de ápice, né, de clímax. Isso é mais difícil para mim. Então fui trabalhando isso, assim como se eu fosse bailarina, eu ia trabalhar saltar porque para mim é difícil. Mas no chão, assim, são 1000 pernas e 1000 braços. Então eu acho que corpos de rainha são diferentes. E essa tá bem aterrada, né? Minha rainha é bem aterrada, bem aterrada. Mas assim, mas aí tem todo esse problema de com todas as coisas que a gente ouve,
Lógico que eu passo por um espelho de vez em quando e falo, pô, essa barriga não tinha que estar aqui. Para você chegar num lugar em que você fala, cara, minha barriga, minha terra, porque eu tenho muita força na barriga, faço prancha, não sei o que e tal. E, pô, por exemplo, você escrever com a barriga, assim, da yoga, a barriga, é outra experiência de escrita. É muito maneiro, é altamente produtivo. Mas é claro que, assim, de tanto ver coisas que dizem por aí, eu passo pelo espelho e falo, pô, essa barriga não devia estar aqui, mas é a mesma barriga que me permite escrever assim. Então, para você chegar no lugar de ver o seu corpo como uma, não uma utilidade, mas como um veículo mesmo, Uma expressão, né? Um veículo de... e saber as características, saber que, tipo, nem dá para pegar uma imagem como essa, isso é uma metáfora visual, né? Mas eu não sou assim. Não consigo ficar o tempo todo pensando sobre como que a minha barriga influencia a minha escrita, mas, tipo, estou incorporando isso. Pegar essa metáfora, trabalhar para você, expandir para você saber que tudo bem, saber que você não vai encontrar nada em nenhuma revista feminina que te ajude com isso. Tirar o tempo para pensar nisso. Acho que foi, assim, uma revolução na minha vida mesmo, de escrita. Os meus textos mudaram. Eu comecei a escrever coisas muito mais diversas por Me pensar passa sobre também isso. uma imagem de uma fonte, né? Essa coisa assim de você encontrar uma fonte que vai, né, que faz esse movimento, assim. Então, às vezes eu tenho uma sensação de que eu tô... E tudo bem, nem todo dia você tá ali super conectada e fluindo, né? Então, ontem mesmo eu estava nessa lama, então imagina. Tinha que escrever, porque meu trabalho é esse, sentei. E tem dia que é assim, eu não zero inspiração. E eu estou escrevendo uma coisa que é super desafiadora, que me exige, inclusive, um senso de humor, que essa assim que eu não tenho. Eu tenho, mas exige. Olha só, isso foi uma coisa interessante também. Eu percebi uma coisa. Qual é a minha emanação natural? E aí eu estava, a palavra não é forçando, eu não estava me forçando, porque eu não estou fazendo nada forçado, mas eu estava assim, intencionando, colocando uma intenção de estar numa determinada frequência que eu normalmente não fico. Ou quando eu chego nela, é assim, muito pontual, né? Só que esse livro está me exigindo. É uma coisa muito da prontidão. Tem uma personagem que é muito engraçada e ela é muito rápida. E eu queria desenvolver, ela é muito mercuriana, né? E eu queria desenvolver isso em mim. Eu sei que eu tenho, mas está bem dormidinho, então eu falei assim, meu, eu quero. Só que é custoso essa leveza, né? Porque em geral eu também estou no, né? Mesmo o lírico traz uma coisa mais do então esse livro ele me exige muito movimento, e movimento do texto, e movimento interno, e movimento dessa personagem. E bom, isso não é fácil. E aí eu sinto que assim, sabe aquela coisa do pêndulo, né? Eu comecei a colocar uma carga nisso, daí vem o rebote. O rebote é o outro lado. Ah, você quer ser engraçada? Beleza, só que amanhã você vai ter que chorar, tá, Flor? Tem posição fetal. Você vai ser engraçada, mas amanhã você vai chorar, porque não adianta, você forçou aqui, você vai pendular para outro lado. E aí ontem eu fiquei em posição fetal, chorando, né, e lamentando um monte de coisa, que sempre há algo que lamentar, se você quiser achar. E aí, hoje eu estava, faço uma caminhada, né, eu moro numa casa, eu tenho um teto, e aí eu estava, não caminhando, eu estava pulando. Eu não, assim, e eu não gosto de correr. Eu não sou uma pessoa que gosta de, não tenho satisfação em correr, eu gosto de andar. E aqui em cima eu ando num espaço pequeno, então eu fico dando voltas em círculo, mas eu decidi que eu queria correr, decidi que eu queria saltitar, e eu uma hora comecei a saltitar, e eu falei, por que eu estou saltitando? Mas tudo bem, deu vontade, eu não estava me forçando. E aí eu senti que a necessidade de fazer essa força centrífuga, né? Eu precisava me centrifugar para poder expelir de mim coisas que eu não queria. Mas era totalmente diferente de uma coisa assim, de olhar para o espelho e falar assim, o que essa barriga está fazendo aí? O que esse, né? O que essa papada está fazendo aí? O que essa coisa que não deveria estar aí está fazendo aí? Não era uma vontade de expelir porque não pertencia, era assim, eu preciso centrifugar. E era muito de dentro para fora. Claro que durou pouco, né? Porque
Meu fôlego não é para essas coisas. Mas eu fiquei num outro lugar, né? E não é que, e aí eu consegui escrever. Não, porque eu nem escrevi depois disso. Não, aí me veio uma outra percepção, me veio uma percepção, inclusive, do quanto eu estava tentando forçar uma barra, né? Me veio um estado de consciência mesmo. Então, assim, não falou assim, legal, vou usar isso para escrever, né? Não é essa coisa de vou me biohackear para poder ter mais produtividade. Biohackear é legal. Não, agora virou um biohacker, né? Então você vai lá, faz experimentos para você produzir mais. Eu não queria produzir depois disso, eu queria ficar comigo. Aí eu fiquei de costas para o livro, para todo mundo, e falou assim, deixa aqui comigo, curtindo um pouquinho esse negócio, porque estava muito bom, né? Tava bom, porque eu falei, rainha, vem em mim, vou falar de você hoje, só que eu estava no oposto disso, né? Então é bonito a gente ver como a gente pode evocar isso também, e isso não precisa ter você não falou isso, tá? Mas isso não tem que servir para alguma coisa também, né? Essa coisa do poder. Mas para que serve o poder? Para você se sentir bem, para você irradiar. Você está ali irradiando, feliz. E se acontece alguma coisa com isso, se alguém vai lá e curte essa irradiação e aquilo é benéfico para quem está perto, que bom, né? Mas é pleno em si a coisa, né? Esse estado é muito bom. E é um estado de aceitação também do que vem, né? Então foi bom porque, assim, em termos de produtividade, eu rendi muito pouco hoje, em termos de palavras escritas, frases, mas eu entendi isso, né? Eu entendi o que é esse trânsito também de climas e movimentos e o quanto que a gente escreve, a partir de onde a gente escreve, afeta o corpo. Não só o corpo físico, né? Afeta também as emoções, afeta os outros corpos. Mas que se a gente entende e percebe o que está acontecendo, você também consegue dançar com isso, né? Dançar com esses estados todos. Então, eu acho que isso também é uma autopercepção muito grande. E um respeito que a gente começa a ter por tudo isso que a gente carrega, né? E se eu tenho só um olhar utilitário, porque para mim é isso, quando eu olho para o espelho e não gosto do que eu vejo, eu sei que é um olhar utilitário. Sim. Eu sei que é, e eu estou fazendo isso comigo. Né? E como é que eu vou chegar nesse esplendor dessa rainha assim? Porque isso é muito da superfície também, né? E é um árduo caminho. É engraçado que influencia, né? Porque falando de coisas bem, assim, batidas até, mas que acho que afetam todo mundo quando fala de beleza, beleza padrão e tal. Às vezes a gente chega a criar coisa de então eu vou chamar a escrita de uma atividade mental e na atividade mental eu não preciso pensar em como eu tô, né? Como está meu corpo. E aí, se eu tive um problema, se eu estou lidando com uma questão de externalizar muito o corpo, a imagem, querer dar conta de uma beleza padrão, de uma coisa que eu me sinto cobrada para fazer em sociedade e tal, eu posso chegar a olhar para essa escrita como uma coisa ruim, como uma fuga, como que a gente estava falando semana passada, né? E a escrita pode ser fundamental para mim, mas assim, essa visão externalizada do corpo, ela tem uma vocação de cagar tudo, que é tão bacana. Porque falando em termos sociais, assim, eu não gosto de falar em termos sociais, porque isso tudo acontece comigo até hoje. Só que eu acho que em graus menores do que acontecia quando eu era adolescente, né, ou jovem adulta, até os 25 anos, assim. Mas a gente sabe das historinhas, né? A pessoa que é intelectual e que fica por trás das câmeras e que é mais de escrever, é mais de administrar, é mais de não sei o quê. Não precisa ter a mesma apresentação, não precisa ter a mesma aparência. Então, você pode acabar se ressentindo de uma coisa que, de fato, você gosta de fazer, que é estar ali atrás das câmeras. E pode acabar correndo atrás de uma coisa que você não gostaria de fazer, que é de repente estar na frente das câmeras. Eu estou falando de exemplos toscos, né? Porque o corpo está tão externalizado que ele serve mesmo para ser esse tipo de troféu, né? Esse tipo de
para estar à disposição do olhar alheio o tempo inteiro, né? Principalmente o corpo lido como feminino em qualquer situação, né? Em muitos contextos, né? E aí, uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que você falou, eu comecei dizendo, você foi lá com essa carta e você deu uma espiadinha no futuro. Você falou, não é bem assim. Na verdade, é passado, porque você já foi, não sei o quê. Na verdade, essa carta, ela está trazendo um nexo temporal, né? Que passado, presente e futuro não fazem sentido. E você consegue ver a totalidade das potencialidades do seu corpo e né, de tudo que é você, bioenergeticamente falando. Não é só assim, meu braço vai até aqui, é tudo que é você, sentimentos, emoções, pensamentos, tudo, sem o impedimento de crenças, de situações, né, historicamente embasadas, uma série de outras coisas que você já traz para essa vida, não sei o que e tal. É como se você conseguisse ver todo o seu potencial. Então, não tem tempo naquele momento, né? E aí, eu acho que para criar, de maneira geral, é muito legal buscar um contato com essa atemporalidade. A temporalidade não só do corpo, mas de tudo que é a fisicalidade envolvida na criação. Vou explicar. Eu acho que antes de você ter um calendário, eu tô falando essas coisas assim, não tô cagando regra, não. Assim, porque são coisas que eu penso. E que quando eu tô muito desesperada, você falou, ontem eu tava, né? Ontem, eu tava super mal, não sei o quê, eu tive que fazer isso para vir aqui falar. Eu também tava super mal, te contei e tal. E aí, às vezes, quando eu tô super mal, é esse tipo de raciocínio que eu vou falar agora que me tira do super mal. Eu preciso de uma lógica para sair. Então, eu fico pensando assim, cara, antes de ter um calendário em que eu digo assim, vou fazer essa peça, vou escrever isso, vou entrar em contato com essa pessoa, qualquer coisa que tenha a ver com o meu trabalho. E qualquer coisa que tenha a ver com o meu contato com outros seres humanos. Né? Pode ser minha esposa, minha filha, qualquer coisa mesmo que eu vou fazer, ação para o mundo, que não é para mim. Seria bom eu saber, assim, o jeito mais atemporal possível, ter uma certa noção, assim, do que eu sou, aí entra a coisa do corpo de rainha, qual é o potencial, mesmo que eu não consiga dar conta, porque as condições não permitem, seria bom eu entrar em contato de novo com o que eu sou, né, fora do tempo, digamos assim, todo esse potencial. E seria bom eu entrar em contato também com o que a minha arte é, o que ela está tentando ser. Porque também existe uma imagem, eu não estou falando de Platão, assim, mundo das ideias, não é isso, não. Mas existe, quando eu escrevo, quando eu produzo, quando eu faço qualquer coisa, um sentimento, uma intenção que me guia. E que, ao mesmo tempo que pode até vir com imagens mais concretas de como sairia a coisa, mas antes mesmo da imagem concreta, eu tenho uma intenção associada a emoções, etc., de como eu quero que aquela contribuição seja. E aí, quando está tudo muito ruim, quando você pensa, não vou dar conta, e está muito difícil, eu não consigo fazer o calendário, eu não consigo falar com ninguém, eu estou um bicho, eu só quero ficar embaixo da minha cama. Entrar em contato com esse atemporal da parte física é muito bom. Meio que me lembra que, primeiro, mesmo que eu não consiga, tá tudo bem, porque isso existe. Isso é importante. Ontem eu estava assim. Eu estava Isso assim, é importante. rainha, claro. Alguém deve ter, porque eu. Não, mas assim, quando você entra em contato, mesmo que Sim. não sustente, é tipo assim, eu realmente sei que eu estou me esforçando, não é preguiça. Mas eu já consigo respirar aqui aliviado e dar algum passo daqui a pouco, não agora. Porque eu sei que isso existe. Tipo assim, essa passa a ser a realidade. A realidade é essa temporalidade aqui. Sim. Se eu tô com um probleminha para expressar isso no mundo agora, que eu preferi o quê? Enfiar meu pezinho na boca e ficar ali embaixo da cama, brincando de me balançar daqui para lá e para cá, ok, pode acontecer com qualquer um. Mas isso existe, então já dá um alívio. E tem um lugar da arte, seja qual for a arte ou da criação, ou do que você faz no mundo, nem precisa ser arte, que também é assim.
É um pouco tipo, ah, você começou a dar aula, você é professora. Tem um lugar de força atemporal, que você pega a palavra para você e fala assim, eu sou professora. Cada um vai representar isso de uma forma. Aí vem as coisas, né? Massacrando. No final das contas, vai ter dia que você se sente um idiota, pateta, que algum dia achou que ia contribuir para alguma coisa. E antes de você pegar a próxima prova para corrigir, antes de sair, antes de meter os pés pelas mãos, talvez seja legal voltar a entender o que pode ter de bonito e meio eterno e meio atemporal nessa materialidade toda, tanto o seu corpo quanto a sua prática e as suas ferramentas. Porque aí rola irradiação. Mesmo que não seja exatamente essa coisa quase indiana múltipla de braços, já vai sair uma irradiação, mas, pô, entrei em contato, cara, já é um negócio mais... Tem Tô uma coisa tentando aí que eu aqui. queria comentar, que é assim, tem dias que a gente sente essa rainha, né? Não é assim, ah, eu vou fazer um dia de rainha, porque aí não... Mas um dia que você está ali escrevendo, ou falando, ou sei lá, sendo, né? E a gente sente esse contato com essa força, com essa irradiação, aqueles dias que a gente se sente muito bem. E às vezes você nem está assim, se sentindo bonita, propriamente, ou arrumada, mas você fala assim, nossa, que incrível, e tudo flui, né? E isso não acontece por acaso. Eu não acho que nada acontece do nada, né? Quando a gente escreve, a gente tem que reproduzir isso, inclusive. Você vai ter na progressão. Por que que essa pessoa... Se eu vou escrever uma personagem que chegou num momento em que ela está irradiando, o que que ela fez para conseguir chegar ali? Às vezes a gente não vê, né? Mas é uma série de coisas que a gente vai fazendo, e pensamentos, e coisas que estão ao redor, e a gente chega naquele lugar. E aí é muito louco, porque quando você chega nesse lugar, é muito bom você falar, gente, eu estou nesse lugar. Esse lugar existe. E mapear. Porque eu falo que assim, por isso que eu gosto dessa frase do quem já fui, porque isso já aconteceu comigo. No momento que eu estava muito, muito, muito mal mesmo, tipo, enfiada num buraco, que não é no meu buraquinho de ontem, em posição fetal, que hoje eu tô melhor. Era um buraco mesmo. Era um negócio bem, bem, bem ruim. E aí eu lembro que uma das frases que me tirou daquele buraco foi assim, mas eu já estive melhor do que isso. Eu já fui muito mais feliz. E eu não dependia de nada externo, era simplesmente um estado. E aí foi assim, essa clareza de que esse lugar existe, de que eu já tinha sido melhor, justamente, de que estava dentro de mim. Eu não tinha, eu só precisava achar de novo. E encontrar esse lugar foi o que me tirou do buraco. Querer encontrar esse lugar, nada era mais importante do que... Tanto que eu peguei todo o meu planejamento que eu tinha para o ano, joguei no lixo e falei assim, a única coisa que me interessa é me sentir bem. E essa carta, para mim, é a expressão exatamente do que eu estava procurando. Porque eu não queria nem olhar para as pessoas, eu não queria estar... eu queria estar de costas, sabe? Eu queria encontrar este lugar de novo. E, e é engraçado, né? Porque eu fiquei me perguntando por que ele vem depois do caminho da serpente, né? Porque o caminho da serpente te leva para um lugar muito longe de quem você é. Né? Você vai lá para o outro lado do mundo e, quiçá, você tem um mapa para voltar. E realmente é assim, né? Você se fode, você vai lá para o canto e ele fala assim, tá, e agora cadê eu? Não tem outra escolha que não seja procurar. Assim. Né? Mas é muito bom você saber que esse lugar existe. Porque, assim, existe. Ele não é espacial, né? É isso. É legal essa associação Caminho da Serpente, porque é isso. Tipo, às vezes, a gente tende a imaginar tudo como uma progressão, né? Eu também. E aí, essa carta não é temporal mesmo. Você acabou de passar pelo Caminho da Serpente, às vezes a única coisa que te sobra é o nada profundo. E aí você é obrigada a se lembrar de que não é assim. Não, não é possível que a vida é só isso, Isso né? aqui não é possível. É, Isso deve ser ilusório. Como a fuga já era ilusória. Como tudo já era sim. ilusório. E aí, justamente, às vezes, esse é o lugar mais potente. Porque você não tem mais nada a perder É, para brotar um corpo de rainha de novo. é isso. Né? E aí, para mim, passa muito essa coisa de... vou falar como é para mim, né? Não é uma interpretação da carta, é como eu me senti quando eu estava nesse lugar e o quanto foi forte quando eu vi essa carta, me lembrou muito desse momento. Porque é isso, você não tem mais nada a perder, né? Isso vem para mim depois de um grande fracasso em que não tinha mais nada a perder. Então eu falava assim, bom, ou a vida é isso, esse grande vazio, esse grande fracasso, ou
a única coisa que me importa é ver o que não é isso, né. Só que aí, esse grande fracasso, que é quando a gente se desilude, né, quando caem todas as ilusões e a gente fala assim: "Eu não tenho mais nada para me apoiar", porque na verdade você se desiludiu, né, e às vezes vem uma desilusão mesmo com alguém, com uma coisa, com uma e se você não ficar preso no ressentimento, porque você fica ressentindo aquilo, né, ad infinito, se você fala: "Tá, eu não quero mais nada disso", mas se não é nada disso, então o que que é? E para mim veio muito forte a coisa dessa carta, né, essa plenitude que ela sente, porque, é assim, não dá para depender de nada de fora, porque senão você não é livre, né. O que eu acho bonito é que ela tem uma liberdade e ela não precisa ir para lugar nenhum, ela está ali quieta, parada, sendo, né, não precisa andar, não precisa fazer, não precisa se mostrar. É assim, é um lugar que existir já é, né, e vem como uma necessidade profunda desse lugar de plenitude que não depende de nada fora. Isso é poder, é uma carta de poder muito grande, mas não é um poder que vem de si mesmo, de se autoalimentar, né, que não depende de absolutamente nada de fora, e nem que alguém te reconheça nesse lugar, que alguém te empodere nesse lugar, que alguém alguma coisa que ela está nua, ela não precisa de nenhum adereço. Tem a coroinha, né, que você falou que ela se Sim. autocoroou, mas a impressão que eu tenho é que aquela coroa mais brotou ali, sabe, que nem os braços, assim, dá a impressão que é mais, assim, mais um desenho mais uma manifestação do que sai de dentro, do que eu como uma coisa assim, pus essa coroa para me sentir uma rainha, né. Não, não, Porque às vezes não, a não é gente por aí precisa mesmo. disso, e tudo bem, a gente não está nesse lugar eternamente, porque a gente está na dualidade, não dá para se sentir assim o tempo todo, até adoraria, mas é muito difícil. Então, às vezes, a gente precisa de um recurso externo, né, mas eu preciso saber que isso é um recurso. Sabe a peninha do Dumbo? Precisou daquela peninha. Sim. O que faz você voar não é o raio da peninha, entendeu? Mas tem dia que eu falo assim: "Meu, eu preciso disso, porque eu preciso ter um ponto de apoio, depois eu largo esse negócio", né, mas eu preciso disso nesse momento. Mas você sabe que aquilo é uma muleta, você sabe que aquilo é a peninha, não é aquilo que está te fazendo ser a rainha, né, de repente aquilo te ajuda a dar mais um passo. Mas, o lugar não é esse, né. Agora quando a gente acessa isso é muito bonito, né. E eu escolhi esse trecho do livro, eu quero falar um pouquinho dessa Ah, é? passagem. Fala, porque eu tô curiosa. É, porque O tempo daquelas que riem. é o templo daquelas que riem, que é um lugar que eu descobri dentro, né, eu nem contei muito bem esse lugar no livro. A personagem ela passa muito rápido por aí, porque a trajetória dela era outra. Não ia dar tempo dela descobrir tudo que tinha no templo, porque ela tinha que continuar. Né, e até elas falam para ela, falam assim: "Ó, depois você vai voltar, senão aqui você só deu", mas ela chegou estrupiada ali, né, ela chegou estrupiada nesse lugar. E tem um momento em que ela precisa acessar a entrada desse templo, né, porque o templo quando ele chegou para mim, ele era tipo uma flor de lótus, né, só que com o cabo muito longo, então para ela que estava ali embaixo, o cabo era tipo um pau de sebo, não tinha como ela subir, não tinha como subir ali. Ela sabia que tinha que chegar lá, mas não sabia como. Ela não podia voar até lá, ela não podia subir, e ela ficou esperando para ver como é que ela ia chegar naquele lugar, né. E eu também como escritora eu fiquei esperando, eu falei: "Gente, também não sei como é que ela vai chegar ali". Eu fiquei esperando pra ver como é que e aí uma hora ela dança, tem uma hora num outro momento do livro que ela aprende uma dança que é a dança do fogo, né, que é uma dança que acontece ali no meio de uma comunidade, e aquela hora ela dança. Na hora que ela dança, e é uma dança que ela tem muita vontade de fazer e ela toma contato, com essa força, o templo desce. E ela consegue entrar. Então, é assim, o templo chega até ela. Aí eu tô inteira arrepiada. O templo chega Eu até ela lembro da cena, você contando, eu agora tô lembrando da cena todinha. por frequência, né, e aí ela consegue entrar. E ali tem um bando de mulher muito engraçado, né, muito engraçado. E aí, a gente falou já da Terra Devastada com a carta do cacto, e é interessante como sempre assim, junto com essa coisa da Terra Devastada, às vezes tem uma figura que é engraçada, né, a deusa Balbo, tem umas figuras assim. Você falou de um outro mito, eu esqueci o nome agora que é o mito japonês, que também tem uma figura que faz ela É rir. a Uzumi. Isso. Então essa A coisa do Uzumi. riso, né, das mulheres que riem, essa cura feminina, que para mim também é um lugar de
Porque as mulheres por anos, séculos, sei lá quantas eras foram incitadas à competição. Aí quando as mulheres se juntam é uma força muito, muito maravilhosa, assim. E esse empoderamento de internet, para mim, é essa competição disfarçada ainda, né? Porque você ainda tem que ficar ali. Você não faz aquilo porque você. Desculpa se eu estou falando, não quero generalizar, né? Tem de tudo. Tem gente que faz porque gosta e tal. Mas o que eu sinto, de certa maneira, ainda é uma competição disfarçada, né? Ainda preciso estar ali na vitrine, ainda preciso. E aí estou aqui me empoderando, aí uma empodera. Eu acho esse negócio tão sem sentido para mim, assim, sabe? Porque para mim é um bando de mulher rindo junta, sem ter que se empoderar, simplesmente estando ali, compartilhando a existência. Isso para mim é poder, sabe? É você ali compartilhando o cuidado, o riso, é um outro lugar. Você pode até se cuidar, porque o cuidado faz parte, mas é um cuidado que vem desse outro lugar, né? Não um cuidado para ficar maravilhosa, porque senão o outro... É uma outra coisa. E aí esse templo era isso, eram várias mulheres. Tem uma cena que é uma cena de musical, que surge ali, né? E elas começam a cantar, elas viram cantoras, todas elas, e tem um musical muito maluco, que pena que é um livro, porque quando eu ouvi a música, parecia uma música feita pelo Tom Zé, assim, porque tinha muitos coros absurdos cantando ao mesmo tempo, né? E aí quando termina, é um poder que ela sente, que vem pela graça, que vem pelo corpo, que vem por aquele estado. Aí a personagem sai dali, aí ela tem um momento final, né? Isso está quase no... Então ela faz uma passagem por esse templo, bebe dessa força, que aquelas mulheres estão todas nesse lugar, né? São todas rainhas ali, e compartilhando isso, dando risada juntas. Elas riem, elas estão rindo, porque elas celebram a vida. É esse riso de celebração, né? E foi muito bom achar esse lugar dentro de mim, porque eu sei que ele existe. E de vez em quando eu esqueço de dar uma passadinha lá, né? Eu esqueço que eu posso dar só uma passadinha. E eu preciso entender mais sobre ele. E eu não fiquei muito nele, não só porque a história não permitia, né? O livro já estava enorme, eu precisava caminhar para o fim, mas também porque eu não conheço muito. Né? Eu não ia ter como investigar tudo que tem ali, conversar com todas elas, né? E é muito bom ter esse feminino neste lugar, né, desse lugar, dessa irradiação, desse cuidado, dessa tranquilidade de poder estar de costas, de poder dar as costas, né, de poder exalar essa presença só pela presença mesmo. É muito curativo. Então, foi muito bonito, porque ontem eu estava realmente mal e pensando muito nessa carta, pensando que tem que cancelar essa gravação de hoje, mas eu falei assim, gente, não, vamos ver como estarei. E aí foi interessante, porque foi um desapego até nisso. Falei assim, se eu tiver zoada desse jeito, eu vou gravar zoada. E eu vou falar, olha, não estou dando conta de chegar nem na unha dessa mulher. Eu, no caso, eu estou orando para que a carta realmente me mostre alguma coisa hoje. Não é que eu estou aí, cheguei, gente, olha, agora eu estou plena, Sim, maravilhosa, não é assim. Mas é interessante, né? Porque o fato de você saber que esse lugar existe, que essa figura existe, e você começar a evocar isso também, né? E a coisa não é assim, pediu e imediatamente a varinha mágica, né? Foi até que rápido, mas existe uma inércia aí, né? Existe uma inércia para as coisas. Então, se eu fico zoada, eu fiz um monte de coisa que me levou àquele estado. E também, se eu quero sair desse estado, é uma caminhada que é física, né? E de novo a questão do corpo. Não adianta eu largar o corpo e achar que só pela minha imaginação eu vou chegar. O corpo vai junto, ele precisa ir junto. Eu tenho que levar meu corpo junto, porque se eu não levo o corpo junto, gera uma divisão. Gera uma cisão. esse negócio de cabeça que foi na frente, na verdade, existe, quer dizer, eu sinto isso várias vezes, não é que assim, não existe, existe. Você tem essa sensação de que a cabeça foi na frente e o corpo não acompanhou. Mas não é muito prático, não é muito útil. Né? Tem gente que fala pelo menos não é para mim, tem gente que fala disso como uma grande, sei lá, nossa, que legal, então eu vou viver só na minha cabeça. E no final das contas, eu sinto que tem um acúmulo que fica para o corpo acompanhar, né? Mesmo que você já tenha chegado a algum nível de compreensão aqui, e que é um nível de compreensão aqui que é diferente de consciência, porque a consciência precisa do corpo para acontecer.
né? Eu costumo brincar assim, eu falo, olha, dou aula para qualquer um de estudo. Inclusive, você pode me pagar hora-aula, você pode me pagar uma hora-aula boa. Eu dou aula, eu faço PowerPoint, eu escrevo livro, etc. Sei fazer? Não necessariamente. É essa diferença que a gente cria entre teóricos e práticos, né? Essa coisa de falta de praxis, de falta de... Para mim, consciência só existe com o corpo. Então, é legal poder falar sobre coisas... Acho que é para isso que serve a cabeça na frente. Você fala de coisas que não necessariamente você está fazendo, como uma abertura de caminho para um dia fazer, ou voltar a fazer, ou inspirar, ou chamar um coleguinha que vai te ajudar a fazer justamente aquilo que você está falando, né? Aqui não tem serventia. Mas, assim, mas é diferente de você sentir que o corpo acompanhou. E essas imagens de... Antes mesmo de existir essa carta, Corpo de Rainha, eu sempre tive uma coisa muito engraçada. A coisa do humor, para mim, é muito difícil. Eu tenho um preconceito muito grande com humor. É engraçado. Porque eu tô sempre rindo e contando piada, e eu rio alto. Sério mesmo? Você tem dificuldade com Eu tenho é inédito. muita dificuldade com humor. Eu tenho um sensor dentro de mim enorme. Não sei se é um sensor enorme, não sei, enfim. Mas é pesado o sensor, né? Gente, a Sabine tá Eu lembro que chocada. é uma coisa muito séria, assim, porque até fisicamente mesmo, porque quando eu rio gostoso, é um absurdo, é uma coisa boçal, né? É uma coisa assim, eu rindo gostoso. É absurdo. E é normal, assim, eu não tô passando mal nem nada, tipo, sou eu rindo. E gosto de falar alto, tal, não sei o quê. Então eu tinha um certo movimento de menos, que eu meio fui incorporando. E por muito tempo eu acreditei que era mesmo exagerado e que não podia e que estava ofendendo muita gente. Mas não é só isso, não. Tem a coisa da utilidade do humor também que eu não via. E aí teve uma época que eu quis ser muito produtiva e útil. Falava, pra que serve? Tá, chorou, catarseou, tá, foda-se, depois fez o que com isso? E eu ainda tenho muito ranço disso. Mas, antes de existir a carta Corpo de Rainha, era engraçado, toda vez que eu estava numa fase, também passando por um perrengue bravo, engraçado, isso aconteceu 4 vezes, pelo menos, na minha vida. Eu lembro das imagens. Eu estava numa fase muito ferrada. Não sabia, quer dizer, não tinha consciência de metade das coisas que a gente está conversando aqui. Nem, assim, princípio de consciência, sabia nem falar, sei falar. Mas eu tinha esse negócio de, olha, tá ruim, tá uma merda, sabemos disso. Mas não é possível que só exista merda. Quero procurar o não merda. Eu estava nessa fase aí, que você explicou já muito bem. E aí começava a me aparecer uma imagem mesmo na minha frente de uma pessoa que eu seria. E que era completamente diferente de mim. Só que era uma pessoa mesmo. Não era uma sensação. Eu estava muito longe da sensação. Era uma pessoa. E eu não lembro, eu lembro das pessoas e demorou para eu perceber que era isso que acontecia, porque eu ficava com aquela imagem, eu sonhava com aquela imagem, isso aqui. A última eu lembro, foi na Glória, foi uns 3 anos, e era uma pessoa que sou eu hoje, mas eu não sabia, né? Tipo, apareceu para mim na sala uma pessoa andando, ela usava umas roupas mais soltas, ela não usava mais sutiã, ela tinha exatamente o cabelo que eu tenho hoje, ela andava assim, e ela falava de um determinado jeito, que é exatamente como eu falo no Infinitas Letras, nem sempre eu falei assim, e falava com essa voz mais grossa, mais daqui, tem uma voz que foi mais aqui de baixo, não sei o quê. E eu olhava e falava assim, nunca que eu vou ser isso. Ah, seria legal ser isso, hein? Sabe? E passava mesmo, como se fosse um filme, assim, passava na minha frente, na sala, de vez em quando ela passava. Tinha outras roupas, outras coisas. E eu não ficava, eu não fazia um plano de vou ser essa pessoa, porque era absurdo eu ser essa pessoa um dia. E não vinha tanto a sensação do corpo de rainha, mas tinha uma imagem fílmica, né? Eu sou muito cinematográfica, e tinha aquela imagem ali. Aí, agora que passou um tempo, eu tô reparando agora que o cabelo era igual. Mas assim, enquanto eu falo aqui. Mas agora que passou um tempo, eu reparei o cabelo agora. Enfim, outras coisas eu tinha reparado. E eu tô muito parecida com aquela mulher que apareceu 3 anos atrás. E que eu sabia que era um eu do futuro, sabe? Então,
não existia a carta Corpo de Rainha, não existia essa metáfora, mas eu sempre tive essa coisa de visualização e, assim, a resposta de o que tem além de merda sempre vinha para mim como uma visualização muito física. Às vezes eu chegava a ter preconceito com a visualização, sabe? Assim, porque eu tô tão em outra coisa, que eu falava assim, não, mas imagina, não sutiã. Pô, mas seria legal não usar sutiã, hein? Ela é poderosíssima, hein? Sabe assim, se questionando a imagem. Tipo assim, porque são, eu não sei você e quem tá assistindo, mas para mim, pelo menos, são 2 pesos e 2 medidas. Todo chicote em cima de mim e nenhum para cima dos outros. Então, eu acho maravilhoso ver uma mulher que, por exemplo, não está usando sutiã e que está com roupas soltas e que não sei o que. Eu acho o corpo de rainha. Eu acho, caraca, quem me dera ser isso de costas para a sociedade. Isso aqui. Maravilhoso, quero. Entendeu? Se eu tiver mal, inveja, quero, para mim. Agora, para mim, não. Aí eu realmente eu vou ter que conseguir com outro caminho, né? Que inclua sutiã, porque. Entendeu? São 2 pesos, 2 medidas. Às vezes aparecia a imagem e falava, mas jura? E ao mesmo tempo olhando, falando, vai que, né? Sei lá, já mudei tanto, já fiz tanta coisa que acabei fazendo, que não sei o quê. E é exatamente o que acontece. Eu acabo no lugar daquela imagem. Juro, não tem um plano. Mas quando eu olho, aparece para mim assim. Eu acho que é um desejo mesmo, sabe? Para mim, Será ele que se é? manifesta assim como... eu acho que é um ser que mora na gente e quer se expressar, né? Olha que linda que ela é quando ela se expressa. E se a gente fica encalacrando, ela vai emitir um sinal, né? E desculpa, que eu fiquei tão impressionada com esse negócio do cabelo que eu descobri que eu não falei. Todas essas imagens, por isso que eu falei do riso, são muito alegres e riem muito alto. E estão cagando e andando se elas riem alto. Elas tinham isso em comum, por isso que eu sabia. Sabine, uma das imagens que eu mais tenho assim de gargalhar foi quando... Momento revelação. A gente estava numa das flips, que era assim uma flip muito cagada para mim, assim. Eu fui fugida para lá. A gente falou disso, eu esqueci de contar isso, né? Na semana passada a gente falou de vamos fugir, né, pela SPRP. Aquela eu Sim, fui sim. fugida, eu larguei minha vida inteira aqui, toda cheia de coisa para resolver, e fui assim, não, deixa eu esparecer um pouco. É lógico que não, né? Mas eu lembro de uma cena de você e Amanda cantando umas músicas muito cretinas. E a gente ria, mas eu ria. Eu só queria rir. Eu não queria ver livro, eu não queria ver nada, eu não queria ver palestra, eu não queria ver nada, eu não queria falar, só queria rir. Porque, né? E foi muito bom aquele ataque de riso, porque eu sinto que naquele momento eu aterrei, né? E, e assim, tipo, tá, a vida pode ser isso também. Eu tô com um monte de coisa lá para resolver, mas dá para rir, né? Dá para rir. E era um riso também um pouco histérico no meu caso, né? Porque eu estava ali histérica, estava totalmente fora de mim, né? Eu estava eufórica, né? Totalmente eufórica. Por isso que eu falo assim de não ter levado o corpo, porque quando eu falo de não levar o corpo, é não levar tudo, não levar a vida, né? Eu estava achando que eu podia morar na minha fantasia, que minha fantasia ia me abrigar. E é totalmente Nossa. diferente de você criar um mundo, né? Então, isso aqui, por exemplo. Isso aqui é um mundo que eu criei. Ele é vivo, eu volto para ele, eu gosto dele. Mas ele não é uma fuga para a fantasia, até porque as coisas que estão aqui são as coisas que eu carrego na minha vida. Né? Então, para mim, fugir na fantasia não é fugir na imaginação, é fugir no delírio. E eu demorei para diferenciar delírio de imaginação, porque a imaginação neste lugar, né, que é esse mundo que se cria, a partir do que se vive, e aí o que eu percebo é assim, quanto mais eu vivo, quanto mais eu estou no corpo, quanto mais eu encaro as minhas questões do dia a dia, mais rica é a minha fantasia, porque eu não estou fugindo. Então, quando eu vou para lá, eu não vou para fugir, porque se eu estou fugindo fora, eu fujo dentro, eu não construo uma fantasia, eu construo uma ilusão que não tem nem lógica. Você começa uma coisa, ela vai indo para outra, não dá nem para ter coerência. Sabe quando você vai criando um mundo, tem um termo, né, que é aquela coerência. Você pode Sim, fazer. do world building, né? De você ter um. Exatamente, não dá para fazer isso porque é uma fuga eterna. Eu saio de um mundo para o outro, porque na verdade eu estou fugindo, né? Então,
A questão não é se está dentro ou se está fora, se está no mundo de dentro ou no mundo de fora. É se você está no corpo do mundo de dentro ou no mundo de fora. Porque até para ir para o mundo de dentro, a gente precisa estar no corpo. Eu preciso estar no corpo. Então, quando eu estou no meu corpo, eu vou mesmo para dentro. Eu não estou da cabeça para cima, fazendo um negócio que é uma bolinha de sabão. Né? Aquilo tem consistência, tem existência. E é isso que é uma coisa muito louca que eu estou percebendo, né? Porque antes eu falava assim, não, eu saí do corpo. Quer dizer, estou viajando, estou criando. Não, não saio do corpo, eu expando o corpo. É essa a diferença. Eu não preciso sair do corpo, eu preciso expandir esse corpo. Para dentro, para fora, né? Irradiar. E é totalmente diferente a sensação de uma criação imaginativa com o corpo expandido ou de um corpo do qual eu estou fugindo, que na verdade eu nem consigo criar, né? A gente fica, sei lá, eu pelo menos eu fico fazendo qualquer coisa que depois eu vou ver e falo assim, meu Deus, tem uns poemas que eu escrevi nessa fase que eu estava fugindo, eu achava que eu estava sendo super inspirada, incrível, é uma merda, é ruim mesmo, eu não falo coisa com coisa. Né? E eu estou fugindo, inclusive, de tocar no assunto que eu queria tocar no poema e achando que estava fazendo metáfora. Não, eu estava fugindo. Fugindo achando que era metáfora, fugindo achando que era não sei o quê. Então, é interessante para mim a relação, que foi o que me trouxe, né? Não estou aqui cagando regra, mas para mim bateu muito forte isso. Esse estado de radiação, ele vem de uma aceitação plena, né? De estar aqui, de estar irradiando, de estar... Né? A figura está com o chakra raiz fincado na terra, está com a perna assim. Mais ancorado que isso, eu não sei. Me É lembra uma figura bonito do isso. Oráculo das Deusas, que é a Sheila Naguig. Nossa, eu queria até aqui para mostrar, mas eu não sei quem conhece o Oráculo das Deusas, depois pode pesquisar, que a Sheila Naguig está assim, da vagina saindo raízes. Não sei se vocês já viram isso. Assim, mais ancorada é impossível, toda aberta para o mundo. Ela está falando de abertura, mas é uma abertura forte, não é uma abertura de borboletas, não. E não é uma exposição gratuita, né? É uma coisa que você está simplesmente irradiando, mas você não está assim eufórico, né? Nessa abertura assim, no sentido de estar fora e estar histriônico. É uma irradiação mesmo. Mas que só para mim só é possível se você está muito ancorado, porque aí eu não tenho medo também de me perder. Né? Não tenho medo de que vão de me perder quem eu sou, assim. E é engraçado, né, como a vida traz. Esses dias eu estava tentando voltar para a aceitação dessa realidade. Aí um dia eu estava tomando café da manhã, estava tomando lá meu café, viajando. Aí meu filho de 7 anos virou assim para mim e falou assim, mãe, você está tentando lembrar quem você é? Porque uma vez eu falei para ele, né, eu estava viajando, ele falou, o que você está fazendo? Eu falei assim, não sei, acho que eu estou tentando lembrar quem eu sou. E ele ficou com aquilo, mas eu falei assim, né, joguei a frase, não sei nem de onde saiu. Só que aí, quando ele me devolveu, porque ele guardou a frase, aí ele ainda virou assim, você é Cláudia Pucci Abraão. Me falou meu nome inteiro. E na hora fez tanto sentido, porque ele trouxe tudo. Ele trouxe quem eu sou, ele trouxe ancestralidade, ele olhou bem no meu olho, ele estava bem ali, reparando que eu estava saindo pela cabeça. E eu falei assim, é, né? Obrigada. Tô. Sou mesmo. Precisou meu filho de 7 anos lembrar quem eu era, porque, né? Mamãe não está mais aqui. Cadê ela? E foi bonito, assim, foi bonito, né? Então, às vezes as mensagens vêm assim de onde você menos espera. Mas é uma carta muito linda mesmo. Gente, eu Muito acho que feliz. eu acho que a gente pode fechar com isso. Tá dando a hora. É, né? Tipo, você está buscando quem você é? Você é Cláudia Pucci Abraão. Sabine Simples Ventimore. assim, né? Ó, Essas meditação. somos nós. Eu vou só mostrar a carta da semana que vem, do próximo programa, que é o manto. É uma carta simples, o manto. E aí a frase diz: sou protegida, sinto e não preciso ver. Sou protegida, sinto e não preciso ver. Deixa eu ver se eu não estou lendo errado. É isso mesmo. Sou protegida, sinto e não preciso ver.
Ai, que É gostosa isso. essa carta. Ai, que bom, só carta É, gostosa. Tá sendo a bom, tá gente, sendo bom. com a carta do mundo, a gente fecha esse naipe. Ai, que Então, delícia. semana que vem, assim, se vocês estão chegando aqui, se vocês chegaram nesse programa de hoje, é legal voltar para ver o naipe. Tem toda uma jornada de confiança, de construção de confiança, que é sobre a qual essas cartas falam. E aí, enfim, falando da carta do manto, a gente já vai fechar e entrar num naipe diferente, com uma energia diferente, com uma vibe diferente. Muito bom, Sabine. Muito obrigada. Obrigada a Irradiemos. você. Obrigada a todos. Até semana que Irradiamos. vem. Até semana que vem. Beijinho.